Mas essa união das cruzes, a minha com a dele, a sua com a cruz de Jesus, acontece através do sacramento da cruz, que é o sacramento da divina Eucaristia. Do coração aberto de Jesus na cruz, jorra o sangue e a água dos sacramentos da igreja. O primeiro deles, o fundamental sacramento, que nós vamos celebrar amanhã à noite na Vigília Pascal, que é o batismo. Mas esse batismo, ele é celebrado, essa aliança é feita, nós já meditamos isso ontem à noite, no cálice da nova aliança, no cálice do sangue de Jesus, no pão e no vinho, que não são mais pão nem vinho. Portanto, o mistério da Eucaristia é a cruz de Jesus. Nós comungamos corpo e sangue, portanto, comungamos uma vida dada, doada, não negada, uma vida ofertada em nosso favor, diante de tanta crueldade que nós ouvimos aqui no Evangelho. Jesus não foi pego de surpresa pela cruz. Jesus não foi finalmente vencido por um homem, no caso aqui Pilatos e o Sinédrio, mais forte do que ele. Jesus ofereceu a sua vida. E nós estamos aqui hoje, meus irmãos, com essa celebração, com a celebração do Tríduo Pascal, para dar aquilo que Jesus merece agora então de nossa parte: o louvor, a adoração e a ação de graças. Mas a igreja nos dá a graça de todos os anos acompanhar Jesus, fazer desses 3 dias, desses ritos, do espírito desse momento, o nosso modo de nos associarmos àquilo que aconteceu lá 2000 anos atrás, para que aconteça e se renove dentro de nós, aqui, agora e a cada ano, né? Aquilo que foi feito uma vez por todas em nosso favor. Mas a celebração da Sexta-feira Santa nos coloca algumas reflexões e meditações que nós podemos fazer. Primeiro, no louvor, na ação de graças, na contemplação que nos foi colocada pelo profeta Isaías, 6 a 7 séculos antes de Jesus nascer, quando o profeta Isaías escreve no seu livro profético 3 cânticos, 3 grandes poemas, chamados de cânticos. O cântico do servo sofredor. Hoje a igreja proclama o 3º cântico, o último, quando diz: eis o meu servo, eu o escolhi, eu o ungi. E aí começa a proclamar todo o seu sofrimento, né? Não havia nele beleza mais, nem formosura, é o fato da cruz, né? É o que vivemos hoje. Jesus desfigurado pela violência, pela tirania. Jesus que no seu corpo macerado pega o nosso pecado. E aqui está, meus irmãos, Jesus foi dilacerado, triturado. Diz o profeta, só de olhar o estômago embrulha, a gente não consegue olhar, a gente vira o rosto. E isso foi feito fisicamente pelo chicote, pelo bastão do soldado romano. Mas isso foi feito espiritualmente pelos nossos pecados, e é feito ainda hoje, quando a gente opta conscientemente pelo pecado, quando a gente se permite viver em pecado para ser amigo de César e não amigo de Deus. Nós fazemos de novo Sexta-feira Santa, de novo e todo dia, na vida de Jesus. Nós o maceramos também. Então Jesus não foi só um preso político, social, também foi. Ele é morto dentro de questões próprias daquele tempo. Nós vimos aqui a importância que tem o César, né, para ameaçar os homens. Não, mas se você não matar Pilatos, então você não é amigo do César. César era o imperador, era o dono do dinheiro, da política, do poder. Então sim, Jesus é um homem que morre dentro de contextos da sociedade, da política de então. Mas Jesus morre, meus irmãos, dentro daquele mundo, daquele tempo, para a salvação de todos os homens, desde Adão. E nós vamos ouvir isso amanhã, no início da Vigília Pascal, no Exulte, né? Até o último homem que vier a existir na face da terra antes que ele volte glorioso. Jesus pega aqueles fatos próprios de um tempo onde existe judeu dentro do Império Romano e faz daquilo uma obra salvadora para todos os homens e mulheres e para cada um de nós. E aí diz então a palavra, o Senhor o macerou de sofrimentos, mas ele estava oferecendo a sua vida como expiação pela vida de muitos, porque andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor e fomos reunidos por causa do seu sangue. Pois entregou o seu corpo à morte, deu toda a sua vida, contado como bandido e malfeitor, zombado, diz o profeta, na verdade resgatava os nossos pecados. Hoje nós estamos aqui para entender dentro do Tríduo Pascal que nós celebramos em cada Eucaristia, em cada missa. Nós celebramos esse fato, a minha, a sua, a nossa salvação.
E aí veio o refrão do Salmo, né? Tão bonito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Daqui a pouco nós vamos contemplar a cruz e vamos beijá-la. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a beijar a cruz com louvor, gratidão. Você não merece o que Jesus fez por você. Eu não mereço o que Ele fez por mim. Talvez muitos de nós aqui, apesar de religiosos, no dia a dia da nossa vida, o que pauta a nossa vida é: bateu, levou, cada um que se vire, não mandei você fazer, agora que se lasque, eu não mandei botar filho no mundo, eu não trabalho para sustentar vagabundo. Talvez muitos de nós, apesar da religião, a nossa vida é preto, preto, branco, branco. Mas Jesus não permitiu que fosse assim conosco, porque se Jesus olhasse para o Pai e falado, mas eu não pequei. Eu não pequei. Adão, Eva, não mandei comer o fruto? E aí olhamos para a nossa vida e para a nossa história, para os nossos pecados. Pensemos agora, irmãos e irmãs, pensemos agora, e eu convido você a pensar agora. Os pecados que ninguém pode saber. Pense aí. Os pecados que ninguém suspeita. Pensemos nos pecados que talvez as pessoas saibam. Pensemos nos pecados nossos que deixou uma marca no coração de alguém e agora não tem como desfazer a marca no coração daquele alguém. Porque a palavra não volta, o tempo não volta. Pensemos nos nossos pecados. Você já imaginou? Se Deus resolvesse, se Jesus olhasse para o Pai e falasse assim, Pai, para que a cruz? Eu não sou fofoqueiro? Pai, para que a cruz? Não sou eu que estou devendo para todo mundo. Pai, para que a cruz? Eu não casei, eu não sou casado, não sou eu que estou chifrando mulher. Para que a cruz? Ele não nos trata, meus irmãos, como exigem as nossas faltas. Beijemos a cruz hoje como louvor e gratidão. Ele nos substituiu, Ele foi no nosso lugar. Fez uma obra de redenção em nosso favor. Então o tríduo pascal e com seus ecos ao longo do ano, que é sobretudo a Santa Missa, né, dominical, é uma profunda ação de graças e louvor. Ele fez por mim o que eu não mereço. E nós somos muito capazes de entender a regra da meritocracia e do merecimento. A gente é educado assim dentro de casa, você fala para o teu filho, não, você não está merecendo não. Mãe, queria tal coisa, vamos ver, se você merecer. E você sabe que isso tem um lado pedagógico interessante, né? Mas meus irmãos, nós não merecemos Jesus na cruz. E apesar de não merecer, Ele foi. E intercedeu pelos pecadores, disse o profeta, dizendo, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Beijemos a cruz com louvor, com gratidão e com ação de graças. Beijemos a cruz perdoando também. Jesus disse a seu respeito e a meu respeito. Perdoa, porque eu acho que tem hora que Ele nem sabe o que faz. Mas beijar a cruz é trazer isso também para a nossa vida. Quantas pessoas na sua vida, na minha vida hoje, no beijo da cruz, nós somos convidados a partir desse beijo, a senti-las e pensá-las dentro de nós dessa forma também. Não sabe o que faz, não soube o que fez, contra mim. Isso também é beijar a cruz. Beijemos a cruz hoje, irmãos e irmãs, com o refrão do Salmo. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, minha vida, minha história, meu futuro, minhas cruzes. Claro que todos nós, acredito, todos os dias, colocamos nas mãos de Deus a nossa vida, sim ou não? Mas vários de nós aqui, talvez hoje estejamos vivendo alguma situação onde se lançar sem enxergar, pular sem enxergar, lançar-se a si mesmo nas mãos de Deus seja mais concreto. Quem tem um câncer sabe o que é isso. Quem tem um diagnóstico de que nunca vai poder ter filho, sabe o que é isso. Quem tem um filho numa delegacia, numa prisão hoje, sabe o que é isso. Quem tem um casamento que já passou da hora de acabar, só não acabou pela fé, e você teme em lutar, e você reza, sabe o que é isso. Quem hoje, nessa Páscoa, não pôde comprar aquele ovo, daquele tamanho, desde sempre, de todo ano, porque está desempregado, sabe o que é isso. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Mas colocar o nosso espírito, portanto, todo o nosso eu, toda a nossa vida e todo o nosso futuro, meus irmãos, nas mãos de Deus, é a melhor coisa a ser feita. Mas a gente, às vezes, é convidado a isso na experiência da dor, da doença, do medo, da ansiedade, da insegurança. O beijo da cruz é para você que hoje precisa soltar essa raiva, precisa soltar esse pânico que você tem diante da vida, precisa soltar talvez todas as suas perguntas e inseguranças e no beijo da cruz também dizer: eu entrego o meu espírito, Senhor, eu estou em tuas mãos. Como disse o Salmo, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado internamente. Vós me salvareis, ó Deus fiel. E Jesus precisou morrer. Jesus se deixou morrer. Jesus na cruz foi... E chegou um momento na cruz onde Jesus mergulhou na morte. E também para Jesus isso foi difícil. Muitas pessoas vão morrer acidentalmente, por acaso, de modo inconsciente até, né? Mas, e a homilia está tão boa, belisca quem está do seu lado e fala: não é possível que você vai dormir com fome, nem almoçou hoje. Mas você sabe que muitas pessoas, e você deve conhecer a história assim, né? Muitas pessoas viveram a experiência de se deixar morrer. Quantas histórias assim você já não ouviu? E elas são verdade mesmo. Então, muitos de nós não vamos ter controle sobre a morte, mas muitas pessoas tiveram e vão ter. Quem nunca ouviu esse tipo de história? Está lá naquele morre ou não morre, até que chega alguém, um parente, um filho, enfim, e fala assim no ouvido: pode ir. Quem nunca viveu essas histórias? De ligar para alguém e falar: fulano, ele só está esperando, ela só está esperando você vir para morrer. Aí a pessoa vem, fala algo no ouvido. Uma lágrima cai ou não. E dali 3, 4, 5 minutos, morre. Para algumas pessoas vai ser possível, foi possível, será possível, retardar a morte, se segurar na vida. Para algumas pessoas Deus pediu e pedirá um consentimento. Posso te buscar? Você tem coragem de respirar fundo, fechar os olhos e ninguém sabe o que tem do outro lado, né? Sabe pela fé, não sabe pela experiência. Em tuas mãos, ó Pai, eu entrego meu espírito. E meus irmãos, Jesus viveu isso na cruz. A gente viu o relato, né, do Evangelho. Vendo que tudo estava consumado então. Jesus lutou para continuar vivo na cruz, mas chegou uma hora que ele se lançou nas mãos do Pai. Beijar a cruz hoje para se entregar nas mãos do Pai. Também beijar a cruz hoje, quem se sente, ainda no Salmo, como o opróbrio do inimigo, desprezo e zombaria de vizinhos, pavor para os amigos, estranho para os irmãos. Muitos de nós temos uma cruz na alma chamada desvalia, chamada rejeição, chamada abandono. Quem sabe no beijo da cruz de hoje, você pegue tudo isso que você carrega com você, meu irmão, e que talvez você descobriu na terapia, com o psicólogo, é tudo verdade. Mas quem sabe você entenda que você pode beijar isso, beijar a sua cruz na cruz de Jesus e passar para a Páscoa. Passar para a Páscoa. Será que alguns ou muitos de nós hoje não carregamos uma cruz que já passou da hora de não estar mais conosco? Jesus não ficou para sempre na cruz. Mas muito mais do que justiça, vingança, ele perdoou quem fez o mal a ele e foi para frente nesse lançar-se em Deus. Será que hoje não é dia de você fazer isso? Até quando você vai ficar numa cruz que já está pedindo por uma ressurreição, talvez há algum tempo na sua vida? E a ressurreição, meus irmãos, passa por Pai, perdoa. Por Pai, em tuas mãos. São duas frases a serem ditas hoje no beijo da cruz. Pai, perdoa, me perdoa e eu perdoo. Pai, em tuas mãos eu sigo agora. E quem se lança nas mãos do Pai, como Jesus fez na cruz, é levado pelo Pai para onde? Para a ressurreição. De novo, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui. Será que hoje não é dia de beijar a cruz para ressuscitar? Tem cruzes que não são mais suas, quer dizer, são suas porque você não solta. Algumas cruzes, meus irmãos, nós vamos levar para o resto da vida. Não é verdade? Mas no Espírito Santo nós somos capazes, meus amados, de discernir que algumas cruzes, elas estão fazendo hora já na nossa vida.
E a igreja hoje, a Mãe Igreja, a Santa Mãe Igreja vai nos dar essa oportunidade de beijar minha cruz na cruz de Jesus. E por que a gente beija a cruz? Nossos irmãos protestantes tão confusozinhos às vezes, né? Negócio de cruz, beija a cruz, o meu Jesus está vivo. Ah, é mesmo, Margarete? Se você não fala, olha, eu não sabia. Está vivo, menina. Acha, nossa. Nós tão sabemos que está vivo e cremos que está vivo, experimentamos que está vivo, que podemos beijar a imagem de um crucificado, podemos nos ajoelhar diante do lenho da cruz, porque está vivo, amém? Porque é o nosso Salvador, amém? Mas nos salvou onde? Na cruz. Por isso nós beijamos a cruz. Porque aquele defunto pendurado na cruz é o meu vivo Salvador, meu Salvador vivo. Mas fez isso na cruz. E nós beijamos a cruz hoje, entregando a nossa vida nas mãos do Pai. E essas coisas todas que fazem talvez você olhar para você mesmo hoje e dizer: eu me tornei o opróbrio dos inimigos, desprezo e zombaria de vizinhos, eu sou objeto de pavor para amigos, as pessoas desviam de mim. Eu não sei quais são as vergonhas que você carrega na sua vida hoje. Vergonhas das coisas que você fez, vergonha das coisas que alguém que tem o teu sobrenome fez, não importa. Beijemos a cruz hoje, meus irmãos, tomando posse. Para muitos de nós hoje aqui, eu profetizo na sua vida, essa cruz vai ficar aqui e você vai passar para a ressurreição, porque tem cruz na sua vida que está fazendo hora, já deu essa cruz na sua vida. Quem consegue crer nisso? 4 pessoas, 7, 8, quem consegue crer nisso? Amém. Beijar a cruz hoje, meus irmãos, para buscar misericórdia. Segundo a leitura tão bonita da carta aos Hebreus, disse então: temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Diga comigo, permanecer firme na fé. Beijar a cruz hoje, meus queridos, para permanecer firme na fé que professamos. E que graça ser católico. Meu Deus do céu, que dó que eu tenho de quem não é. Você não sente dó? Eu não estou dizendo que eu me sinto melhor que os outros, porque é graça ser católico. Mas que eu sinto dó, eu sinto dó. Ah, mas eu sinto muita dó. Bem-aventurados os católicos que sentem dó de quem não é católico. Porque se você é católico e não tem dó de quem é católico, logo, logo você diz ser. Gente, que graça ter Jesus e poder permanecer firme nesta fé, não em outra. Nesta fé. É graça de Deus. Mas talvez hoje a fé de vários de nós não está lá muito firme. Está igual o palanque no banhado. Não é isso? Está igual o prego na polenta. Não sei o que você anda passando, vivendo. Pode ser que a tua fé hoje não esteja firme. E talvez, e sobretudo, a fé não fica firme quando algo ou alguém me toca com sabor de cruz. É a cruz que balança a nossa fé. A notícia ruim, as lutas da vida. Mas beijar hoje a cruz porque disse a carta aos Hebreus: permaneçamos firmes na fé, porque Ele nos conhece, foi provado como nós, Ele sabe o que é ser gente, Jesus sabe o que é ser um ser humano. Jesus se fez verdadeiramente um ser humano. Jesus sabe o que é calor e frio. Jesus sabe a realidade humana, nós não somos mais estranhos à divindade, ao céu. Então disse: aproximemo-nos então, irmãos, com confiança do trono da graça para conseguir misericórdia. Talvez muitos de nós hoje precisamos alcançar misericórdia de Deus. Seja por um pecado, seja por uma luta, seja por uma circunstância da sua vida. Mas disse: permaneça firme na fé e se aproxime com confiança. Jesus é o trono da graça para conseguir misericórdia e alcançar um auxílio. Quem de nós às vezes não precisa de um auxílio? Um ajudador, né? Jesus é auxílio, meu querido, minha querida. Você não luta sozinho. Você não atravessa o mar da vida sozinho. Eu não sei se hoje você está na quimioterapia, se você está no luto, se você está na dívida. Ou se você está nessa etapa de ter uma criança chorando, a outra puxando a tua perna e o marido... Eu não sei. Só quero te dizer, Jesus é o teu auxílio. Jesus é o que seu? Auxílio. Nós temos auxílio. Mas, disse a palavra, se aproxime do auxiliador. Você vai ficar longe dele? Hoje aqui, ó, se você talvez olhasse bem para a sua consciência, você não devia comungar.
Até quando você vai ficar sem o auxiliador? Até quando? Por que ficar sem? Se aproxime do auxiliador. Resolvamos algumas coisas na nossa vida, meus irmãos, para não ficar sem o auxiliador. Talvez, graças a Deus, você tenha na sua vida quem diga assim para você: não, fala assim não, vai dar tudo certo, rapaz. Graças a Deus que você tem gente que te anima. Talvez, graças a Deus, na sua vida você tenha quem te diga: ô rapaz, ô amiga, que coisa. Nossa, eu entendo você, mas vai dar tudo certo. É bom ouvir isso, sim ou não? Faz falta ouvir isso, às vezes não faz? Mas talvez o que você de fato está precisando ouvir é isso aqui, ó. Eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. Faz quanto tempo que você não escuta isso? Aproximemo-nos do auxiliador. Do auxiliador que fez conosco uma aliança que passa pela água do batismo, o pão da Eucaristia e a mão do sacerdote no ministério da confissão. Porque ele é auxiliador. O que ele é? Ele é o trono da graça, ele é o nosso auxiliador. E aí então disse: sendo filho, aprendeu o que é a obediência. O que torna alguém filho de um pai? Obedir não é só o sangue, é a obediência. Não existe filho adotivo? Ué, se não tem meu sangue, como é que vai me chamar de pai e eu vou chamar de filho? E por que eu não farei isso por todos os outros que não têm o meu sangue? Porque quando uma pessoa adota um filho, na adoção está expressa a essência da filiação, que muita gente que tem sangue com sangue não está vivendo. A relação pai-filho não é feita no sangue. Sobretudo, ela é feita na obediência. Está na Bíblia. Sendo filho, aprendeu o que é obediência. Porque se é filho, tem que obedecer a um pai. Eu quero convidar você hoje, filho e filha, a beijar a cruz. Se você está com alguma dificuldade na obediência que Deus está te pedindo agora. Você sabe que às vezes a nossa vida estava um céu, não estava? Estava tudo tão certo, não estava? Estava tudo reto, estava tudo indo. Estava ou não estava? E agora eu preciso obedecer a Deus. Ele me pediu algo novo. Ele me pediu algo diferente. Ele permitiu na minha casa, nos meus dias, um fato que tem sabor de cruz. E como é difícil obedecer a Deus, né? Às vezes é difícil obedecer a Deus. Quando a nossa consciência, Deus fala na nossa consciência e nos convida para uma boa obra, que às vezes nem o outro vai entender, beijar a cruz da obediência. Eu quero crer, que todos nós que estamos aqui conhecemos o que é a obediência a Deus no hoje da nossa vida. E se a obediência a Deus no hoje da sua vida, como jovem solteiro, como pessoa casada, eu como sacerdote, não sei, na sua realidade, se essa obediência está te doendo, te amargando, beijemos a cruz da obediência. E aí o evangelho, meus irmãos, que nós ouvimos aqui, até parece que o mal vence, né? Mas a gente ouviu na narrativa do evangelho o quanto Jesus é o Senhor da cena, da história, né? Mas de modo muito especial, meus amados, o evangelho de hoje, quando Pedro quis salvar Jesus, naquele ato de cortar a orelha do outro, começar ali uma situação, Jesus disse: Pedro, guarda a espada na bainha. Eu não vou beber o cálice que o Pai me deu para beber. Não é Deus que é Deus, não é Deus que está no controle. Então guarda a tua espada. Ergue a tua mão direita, só quem ainda está acordado, vivo. Quem já foi para Bagdá pode ficar do jeito que quiser. Ergue a sua mão, ergue a sua mão assim para cima. Está vivo, filho? Ergue a mão assim para cima. Fala: Deus, eu hoje agora, ao beijar a cruz, eu solto, eu largo, eu guardo a minha espada de revolta, a minha espada de blasfêmia, a minha espada de mágoa, a minha espada de palavrão, a espada da vingança, a espada da derrota, porque sim, eu vou beber o cálice. Coloca a mão no seu coração.
Filho, filha, Pedro teve um gesto bonito de amor, ele quis defender Jesus. E Jesus falou: Pedro, eu te entendo, mas amigo, eu não vou beber o cálice que o Pai deu para beber. Pedro, a gente confia ou não confia em Deus, Pedro? Gente, a fé não cabe na dúvida. Ou a gente tem dúvida ou a gente tem fé, não é assim? Água e óleo não mistura. Pedro, guarda a tua espada na bainha. Nós estamos nas mãos de Deus. E sabe, meus irmãos, nós temos uma espada. Uma espada chamada raiva. Uma espada chamada eu vou mudar de igreja. A gente pega as nossas espadinhas para lutar contra a vida. Põe a mão no seu coração. Eu quero convidar você a rezar nesse momento. Feche seus olhos, talvez. Senhor Jesus, eu sei que eu tenho uma espada. A minha inteligência, a minha força, minha lábia. Eu sei que eu tenho uma espada, Jesus. A espada da minha influência. Jesus, existe a espada do dinheiro, do conchavo, do trambique. Existe a espada da mentira, da fofoca. Perdão, Senhor, por todas as vezes que diante do cálice da Tua vontade, eu usei uma espada. Senhor, existe a espada do pecado, do jeitinho. Eu não quero mais usar a espada, Senhor. Eu hoje, Jesus, me lanço nas mãos do Pai. Ajuda-me a soltar a espada. Qual espada você está segurando, filho? Qual tática nós estamos usando para vencer na vida? Qual artifício e artimanha humana a gente está agarrado para ir para frente, para resolver um problema? Pedro, guarda a tua espada, solta isso, Pedro. E Pedro obedeceu. Diga: Jesus, eu quero obedecer também. Eu solto a espada dessa língua venenosa que eu tenho. Eu solto a espada, Jesus, de usar das minhas amizades, da minha beleza física, do meu poder econômico. Eu solto a espada da vingança. Porque eu vou beber do cálice. Porque o cálice me faz passar para a Páscoa. Amém? E aí, meus queridos, veio toda aquela cena, toda aquela situação que a gente ouviu na narrativa do Evangelho, todo o sofrimento de Jesus por nós, em nosso lugar, em nosso favor. E aí nós ouvimos que no fim das contas, o Pilatos, meio covardão, até tentou salvar Jesus, mas o gato se esconde, mas mostra o rabo, né? Pegaram Pilatos, foi aqui, ó. Pilatos, se você não condenar esse homem, nós vamos dizer para o César que você não é amigo dele. E o Cezinha, quando fica bravo, amigo. Ou o Cezão, né? Não sei se ele era grande ou baixinho. Para ter medo assim dele, ele devia ser baixinho. Os baixinhos invocados, né? Vocês falam: Pilatos, você não encontrou nele crime? Você acha que ele não precisa morrer por causa disso? Ah, tá bom. Mandar aqui um zap aqui pro César. Fala, Cezinha, como é que tá? Então, Pilatos aqui parece que não é muito seu fã. Não, não, pera, calma. Se você não o condenar, você não é amigo de César. Meus irmãos, vamos beijar a cruz hoje para voltar a ser amigo de Deus. Nas concretudes da nossa vida, quantas vezes a gente condena Jesus para ficar amigo do César? Daquela amiga de trabalho, faladeira, que é mais próxima da chefe. Daqueles homens lá do emprego. É chato, né, padre? O senhor sabe. Aí vem confessar e fala, né, que viu aqueles vídeos que não devia ver, porque eu não queria ver, padre. Mas você sabe, esses grupos de WhatsApp que a gente tá, né? Aí você fala assim: sai. Não, fica chato a gente sair, né? Aí os meninos lá da empresa, lá, é complicado, né, gente? Entendi. Você quer ser amigo de César. César, os homens lá da empresa. Você escolhe o que você quer. Beijar a cruz hoje, meus irmãos, para voltar a ser amigo de Deus. E isso são minúcias da nossa vida, sabe? Isso são sutilezas do nosso cotidiano. Onde a gente sabe onde está Deus, o que Ele pede, mas eu não posso ficar de mal com o César. César é uma pessoa, César é um ambiente, César é um sonho. César é a galera, é a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dani, a Ju, a Lua, a Feira, a Mia, a Cá.
Então Jesus, complicado, né? E foi aqui que Pilatos foi pego. Veja, Pilatos tinha noção da verdade. Eu não encontro crime nesse homem. Se eu não encontro, eu não posso matá-lo, eu não posso condená-lo. Pilatos ali era o juiz, né, da pena capital. Eu não posso fazer isso. Ah, é? Eu vou contar para o César. E Pilatos teve mais medo de César do que da própria consciência. Mais medo de César do que medo de Deus. Vamos fazer esse exame de consciência agora. Quem é que a gente tem mais medo do que do próprio Deus? A gente precisa abandonar isso. Gente, nós vamos ter medo de Deus. Quando a gente morrer, nós vamos ser julgados por quem? Pelo César? Por Deus. Nós seremos julgados por Deus. Um Deus que é misericórdia? É, mas Ele vai julgar o que a gente fez com essa tal da misericórdia aí, porque tinha medo do César. César pode ser um sonho. Beijar a cruz hoje, eu quero convidar você que tem sonhos na sua vida que não se realizaram até hoje e talvez não vão se realizar. Beijar a cruz. Para não ficar amigo do César. César pode ser um sonho que para eu chegar nele, eu vou ter que ir por um caminho que é pecado. Para eu chegar nesse sonho, nessa coisa boa, que a vida não me deu, que eu não alcancei, que muitos têm e eu não tenho. Por que eles têm e eu não tenho? É uma pergunta que não tem resposta também. É mistério. Então, para alcançar isso e pegar isso, porque isso virou o César da minha vida. O grande medo da minha vida é nunca poder, é nunca ter, é nunca alcançar aquilo. Eu não sei quais são os sonhos que você tem no seu coração, eu acredito que você tenha vários, eu também tenho. Então César pode ser um sonho, pode ser uma frustração. E quantas pessoas vivem fora do que Deus ensina, do que a igreja ensina, porque um sonho, uma coisa boa, virou César. Beijar a cruz hoje, meus irmãos, para voltar a ser amigo de Deus. Disseram a Pilatos, se você ficar amigo de Jesus, você não é amigo do César. E ele escolheu ficar amigo do César. Nós vamos escolher o quê? Temos escolhido o quê? Beijar a cruz hoje para voltar a ser amigo de Deus. E parar de beijar o César. Porque o César desse mundo pode nos dar o mundo. De fato tem gente aí tendo, alcançando coisas porque o diabo dá. Você é meio besta, vocês são meio lardinho, tem hora. Ai, padre, eu não entendo Deus. Ó a vida que a fulana está... Ai, quem diz que é Deus que está dando aquela vida para ele? Nós estamos vendo tanto escândalo aí de banco que faliu. Foi Deus que ajudou aquele homem a ter aquele tanto de dinheiro? Se brincar. Engraçado, né? Um, inclusive, era meio pastor, não era isso? Da piscininha, lagoinha, sei lá, do Corgo lá, daquela igreja. Se brincar, naquela igreja tinha pastor muito menor que ele, de dinheiro, de tamanho de helicóptero, falando, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, xalabaracais. Aquele jeitão deles. Tanto que eu oro, andando de palio. Irmão fulano andando de helicóptero, onde é que está Deus? Só faltou Deus, mas quem disse que sou eu que dei aquele helicóptero para ele? Foi o capeta que deu. Meus irmãos, quem disse que o mundo que brilha aí fora é Deus que está dando? Deus está assistindo e olhando. E falando, não me põe nesse negócio não. Me tira fora dessa. Eu? Tô aí não. Beijar a cruz para ser amigo de Deus, não ser amigo de César. E César pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, pode ser um fato, que nos coloca, de vez em quando na vida, em coisas pequenas ou maiores, para tomar uma decisão, tomar uma escolha. E sim, o diabo pode dar o mundo. Não foi o primeiro domingo da quaresma? Faz a pedra virar pão, pula aqui, ajoelha para mim que eu te dou tudo que o teu olho enxerga. E se Jesus tivesse adorado o diabo, Jesus tinha ficado pobre? Tinha ficado pobre de rico. Ele ia ser o homem mais invejável da terra e talvez as pessoas que têm fé em Deus iam falar assim, nossa, por que Deus dá para ele, não dá para mim? Mas quem disse que é Deus que está dando para ele? Foi o diabo que ia dar. Faz assim comigo, ó. Faz assim, bate na testa. Fala, nunca tinha pensado nisso não. Fala, ainda bem que eu vim. Olha. Beijar a cruz, queridos, para ficarmos de novo amigos de Deus. Amém?
E nesse caminho de beijar a cruz na vida, a gente não faz isso sozinho. O último presente de Jesus em vida, a Virgem Maria. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. A gente vai levando a vida, e às vezes a vida de um é mais difícil que a do outro, mas nenhum de nós precisa andar na vida sem a Virgem Maria. Foi a última doação de Jesus a nós. Já tinha dado sangue, já tinha dado tudo, já tinha instituído a Eucaristia. E em vida, a última coisa que ele vai dar é a Virgem Maria. Nós temos mãe, a gente não anda sozinho. Amém? E aí, queridos, vamos levar para a nossa vida hoje, e talvez essa palavra vai ajudar muita gente, aquilo que Jesus disse a Pilatos então. O homem que sabia o certo, mas era mais amigo do César do que do certo. Jesus! Você não vai me responder não, filho? Você não sabe que eu tenho o poder de te soltar ou de te mandar matar? E Jesus falou para aquele Pilatos, que era o poderoso da cena: você não teria poder sobre mim, não fosse dado, permitido pelo alto, Pilatos. Eu não estou na tua mão, Pilatos. Eu estou nas mãos de Deus. Naquela cena, humanamente falando, quem é mais forte? Jesus ou Pilatos? Pilatos. Pilatos é o poderoso, Pilatos é o chefe do exército, Pilatos. Quando uma pessoa tem câncer, quem é mais forte? Ela ou o câncer? O câncer. Quem é mais forte, você ou a sua diabetes? A sua diabetes. Quem é mais forte, você ou a sua esterilidade? A sua esterilidade. Quem é mais forte, você ou o joelho que não tem mais cartilagem? O joelho que não tem cartilagem, ele é mais forte que você. Quem é mais forte, você ou a rebeldia do seu filho? A rebeldia do seu filho. Quem é mais forte, você ou o alcoolismo do teu marido? O alcoolismo do teu marido. Se você fosse mais forte, você já tinha resolvido isso aí. Você não é. Mas quem é mais forte que o joelho sem cartilagem? Deus. Quem é mais forte que a esterilidade, a diabetes e o câncer? Deus. Quem é mais forte que o alcoolismo? Deus. Meus irmãos, hoje quando a gente entrar nessa fila para beijar essa cruz, quero convidar você a beijar a cruz e proclamar para as suas cruzes: você não é mais forte que Deus. Você não tem poder sobre mim, não fosse permissão de Deus. Beijar a cruz hoje, meus irmãos, para curar dentro de nós o desespero. O desespero é uma coisa terrível, quando o ser humano desespera da vida, ele não espera mais, ele desliga a esperança, ele corta o fio da esperança. É o desespero. Pilatos, você não teria o poder que tem agora, não fosse dado e permitido pelo alto, pelo Pai do céu. Quando você vier aqui beijar a cruz, todos nós vamos beijar a cruz, eu gostaria que você pensasse também em quem é hoje na sua vida Pilatos. O que tem mais força que você? O que tem mais força que o remédio, que o seu esforço? O que tem mais força que a sua palavra? Todos nós temos algo na vida que é mais forte do que nós, presente na nossa vida. Todos nós temos. O Papa tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas proclamemos hoje, não sei qual é o nome do seu Pilatos, e digamos: tu não terias poder algum sobre mim, não fosse dado do alto. E se foi dado do alto, meus irmãos, se Deus lá do alto não parou Pilatos, Jesus disse no outro evangelho, a frase é maior: você não teria poder algum sobre mim, não fosse dado do alto, porque se eu quisesse agora eu pediria ao Pai, e Ele enviaria a legião de 12 legiões de anjos para acabar com essa baderna aqui, Pilatos. Então por que Deus não manda logo as 12 legiões de anjos e acaba logo com aquilo ali? Porque Deus, na sua soberania e providência, meus irmãos, vai terminar com aquilo ali de outra forma. Nós estamos nas mãos de Deus. Deus tem todo o poder. Se Ele quiser, Ele manda 12 legiões de anjos e fala: chega, deu. Deus quiser, faz assim, estrala o dedo, tudo muda. E é porque Deus é assim que a gente pode guardar a espada. É porque Deus é assim que a gente pode voltar a ser amigo de Deus e não de César. Porque não existe poder maior que o poder de Deus. Na cruz está manifestado o poder de Deus.
O poder de quem pode fazer da cruz ressurreição. O poder de quem escolhe perdoar e salvar, ao invés de destruir o mundo com as legiões de anjos. A cruz é a manifestação do poder de Deus. Jesus é tão poderoso, que nem os cravos fizeram ele voltar atrás, nem o prego fez ele voltar atrás. Esse é o poder de Jesus, morrer, não ficar vivo. Dar a vida, pertencer ao Pai, ter essa aliança com o Senhor. E aí, depois de tudo isso, então, Jesus disse: tudo está consumado. E a celebração de ontem começou, a celebração de hoje, né, começou ontem, com a instituição da Eucaristia. E o Evangelho diz, então, em São Mateus, e Paulo disse, né, o cálice da bênção, que nós abençoamos na Eucaristia, a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Jesus estava dentro de uma ceia de judeus. O cálice da bênção é o terceiro cálice daquela ceia que tem 4 cálices. Aí o Evangelho diz assim: depois do cálice, onde ele disse: isso é o meu sangue, é a nova aliança, foram para o Jardim das Oliveiras, onde Jesus se reunia à noite com seus discípulos, para cantar o Halel, os salmos de louvor. E quando se canta o Halel na ceia, se toma o 4º cálice, que é o cálice da aceitação e da restauração do povo. E os discípulos acharam estranho aquilo, mas Jesus não vai terminar a ceia? São 4 cálices, tem 4 partes a ceia pascal judaica. E Jesus interrompe a ceia, né? Ele não termina a ceia. Falta um cálice ainda. E aí Jesus na cruz diz: tenho sede. Quem está com sede quer tomar vinagre ou água? O que você acha? Água, né? É a última maldade do ser humano na cena, né? Será que não tinha água ali? Claro que tinha água ali. Naquele sol escaldante, os soldados tomavam o quê? Vinagre? Tomavam água. Ele pediu água. Mas de todo mal Deus tira um bem. Eles acham vinagre. E vinagre é vinho que azedou, não é isso? Vinagre é um vinho que ficou azedo. Colocam lá na ponta da esponja, né? Vinagre e colocam na boca de Jesus. O outro evangelho diz que tinham tentado colocar fel na boca de Jesus, porque o fel deixa a pessoa alucinada, é tipo um anestésico, a pessoa vareia e não sente dor. Jesus não tomou o fel. Mas aí no final, quando ele diz que tem sede, levam a boca dele, não é fel, é vinagre, é o vinho azedo. E disse o evangelho, e ele tomou. E disse: tudo está consumado, entregou o Espírito. Naquele vinagre, que é o vinho que ficou azedo, Jesus terminou a ceia de ontem. Jesus terminou a nova aliança. Jesus terminou o que é a Eucaristia e tomou o 4º cálice das 4 promessas de Deus feitas lá no Egito na noite da primeira Páscoa. Vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com o braço estendido. E para o 4º cálice se proclamava a 4ª parte da promessa: vos tornarei meu povo. E Jesus tomou o 4º cálice, o cálice da restauração, da aceitação, do louvor, que nos torna povo. E aí, meus irmãos, tudo isso que Jesus é e fez, fica para nós aonde? Na cruz? Não. A Santa Mãe Igreja nos dá a cruz para ser adorada, venerada e beijada quantas vezes no ano? Todo domingo? Só na Sexta-feira Santa. A partir de agora a gente renova tudo isso, possui de novo tudo isso. Onde? Na cruz. A gente faz isso uma vez no ano, que é para entender que brotou da cruz. Brotou da cruz. Você não busca a acerola e a laranja na raiz do pé, você busca no galho. Mas você cuida da raiz. A igreja, uma vez por ano, nos faz olhar a cruz, beijar a cruz. Feito isso, tudo isso é nosso, diariamente, se quisermos. Aqui em Alto Piquirim, em tantos lugares. Diariamente, se quisermos, e nunca sem o domingo, por óbvio. Onde que tudo isso está para nós sempre, toda vez. Não na cruz, mas na comunhão da Eucaristia, na missa. Da missa mais simples, com o padre mais velho. Na missa mais solene, com o padre mais eloquente. O que faz no mundo o justo? Os justos são aqueles que sustentam o mundo
Os justos são aqueles que são a possibilidade da conversão do mundo. Para nós nos convertermos, nós precisamos da graça de Deus, não é? Que alguém nos evangelize, que o Espírito Santo haja. Mas para nós nos convertermos, nós nos convertemos dentro de uma categoria que Deus criou ao criar o mundo, né? O tempo. Nós precisamos de tempo para nos converter, né? Sem o tempo, ou se o tempo se exaurir, se esgotar, não deu tempo. É preciso ter tempo. Então, o Evangelho de hoje nos ajuda a entender a mística da primeira leitura. A primeira leitura que nós ouvimos, estamos ouvindo desde a semana passada, a história de Abraão. E nós vemos aqui Deus perguntando a si mesmo: acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Porque de Abraão eu quero tirar um grande povo, uma grande nação. Então Deus vai revelar a Abraão o seu segredo, o seu plano, né? Como diz o Salmo, os segredos e a intimidade do Senhor são para os seus íntimos. Deus revela a sua vontade. Aquele que caminha com Deus simplesmente percebe algumas coisas que quem não caminha com Deus não percebe, é o discernimento, né? Então a leitura começa dizendo: de junto ao carvalho de Mambré, os homens se levantaram e partiram na direção de Sodoma. E Abraão foi atrás. E Deus falou: mas o que eu tenho para Sodoma não é o que eu tenho para Abraão. Eu preciso avisar Abraão. Como é que eu não vou avisar Abraão? E Deus avisa Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E diz: Abraão, o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu demais. Não dá para continuar deixando existir Sodoma e Gomorra. Só que Deus tem um projeto para Abraão. E Ele está revelando a Abraão o seu projeto. E aí nós vemos Abraão, o justo, revelando uma das características da justiça. Na Bíblia, justiça é santidade, não é pingo no i. Para nós, na língua portuguesa, quando a gente fala justiça, o que a gente pensa? Pingo no i. Bateu, levou. Comprou, pagou. Não é assim? Justiça, papum. Na Bíblia, justiça é o outro nome de santidade. E a santidade comporta, dentro de si, a misericórdia. Justo é aquele que não está devendo nada para Deus, não está devendo nada para o outro, mas também usa de misericórdia para com o outro. Então, Abraão é um homem justo. E diante do plano de Deus, Abraão, então, exerce um lado da santidade, da sua justiça, e revela justamente a sua grandeza, né? E Abraão, então, começa a falar assim para Deus: Senhor, mas se lá em Gomorra o Senhor, assim, por um acaso, achasse... Sodoma e Gomorra eram cidades muito grandes, né? Se por um acaso ali o Senhor achasse 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir? Vai que tem 50 justos lá e o justo perece junto com o injusto? Se eu encontrar 50, eu não destruo Abraão. Aí Abraão já tinha notícias, claro que ele sabia como era Sodoma e Gomorra, né? Ele falou: rapaz, apostei alto, 50 é gente pra caramba, hein? Pra você ter uma ideia, se a gente for contar, não tem 50 aqui agora, né? 50 é muita gente. Aí Abraão falou: e 45? Não, tiver 45 eu repenso. Mas deixa eu contar direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 7, mais 3. Senhor, às vezes não acha 45, está frio, né? Não fosse o frio, dava. E se for 40? Abraão, se você me achar 40 justos, eu não destruo a cidade. E aí chegou um mais atrasadinho ali, mas mesmo assim acho que deu 30. Senhor, se o senhor não se irrita, não. Eu sei que eu estou aqui te atrasando, mas e se fosse 35? Ele vai baixando a conta até chegar em 10, né? E ele vai falando com Deus: Senhor, se eu me atrevo, não se irrite. Abraão aqui como um grande intercessor. E aí Deus diz: se eu achar 10, por causa dos 10, não a destruiria. Ou seja, por causa de 10 justos, eu não a destruiria. E aqui está, meus irmãos, o que alcança, o que consegue um justo. Muitas vezes na vivência da justiça, da santidade, a gente olha para a gente e vê que na nossa santidade a gente não alcançou uma casa nova e grande igual a da cunhada injusta. A gente vê que a gente não trocou o carro igual o amigo injusto trocou o carro. A gente vê que a gente não tem o sucesso do mundo, muitas vezes, tal qual os injustos o têm. Então, a vida justa me ajuda a conseguir muitas coisas na vida. Uma pessoa que vai se ajustando, ela consegue muitas coisas da vida. Quanto gasta
por semana, vezes 4 dá um mês, vezes 12 dá um ano, quem fuma e bebe e joga. Tira isso todo dia, vezes 4, dá um mês, vezes por semana, vezes 4, dá um mês, vezes 12. No fim do ano dá quanto? E 3, 4 anos voam. É ou não é verdade? Daqui um ano tem eleição de novo. Ai, Jesus, dá impaciência. Tira o cigarro, tira a bebida, tira o joguinho, tira certas vaidades e bobeirinhas, por semana. Vezes 4 deu um mês, vezes 12 deu um ano. Em 3, 4 anos a pessoa troca um carro, pinta a casa, compra uma geladeira melhor. É ou não é verdade? Sobra dinheiro para fazer uma consulta, fazer alguma coisa. Então, a justiça nos dá muitas coisas da vida. Um ser humano ajustado, ele é melhor que o desajustado. Mas muitas vezes nós temos essa mania de nos compararmos e ver que também pessoas que, humanamente ajustadas, porém religiosamente, em alguns aspectos morais também, ímpias e desajustadas, têm mais do que nós, e a gente limita o alcance da justiça só nesse fruto. O justo, ainda que não alcance tudo da vida, ele alcança misericórdia para os outros, porque são os justos que alongam, são os justos que espicham o tempo sem o qual o pecador não vai se converter. Você imaginou se ontem à noite Deus lá no céu, né? Depois de ter assistido o Fantástico, Deus estica as costas na cama, cansado, ele trabalhou muito, e fala assim: ai, bicho, mas é segunda-feira de novo. Imaginou Deus com aquela depressão pré-segunda-feira, que às vezes abate muita gente, só ai, amanhã é segunda, ai, minha Nossa Senhora. Aí Deus pega e fala: ai, amanhã é segunda, ai, minha Nossa Senhora. E fala: você quer saber? Toda segunda-feira é a mesma coisa, eu vou acabar com tudo. Aí Deus ontem à noite decide que hoje ele ia acordar e, bum, explodiu o mundo, acabou tudo, converteu, não converteu, vamos ver quem vai para o céu, vamos ver quem vai para o inferno. Você tem certeza absoluta que você vai encontrar sua família todinha no céu? E a resposta é não. Um monte de gente querida ao nosso coração não ia se salvar. Agora, já imaginou você, lá no dia em que você se converteu, talvez você teve na sua vida um encontro com Jesus, graças a Deus, que redimensionou sua cabeça, seu coração e seus valores. Vamos imaginar se um dia antes, Deus fala assim, e vamos pensar que você se converteu há 30 anos atrás, você se converteu em 1970, vamos jogar mais para trás ainda, você se converteu em 1970, você é velho de conversão. Mas vamos pensar que em 1969, Deus olhou para a terra e falou assim: já faz 1969 anos que eu mandei Jesus lá, resolve nada, ainda inventaram agora, por último, aqui o Woodstock, lembra? A revolução sexual da década de 60, falou assim: isso só vai piorar, você quer saber? Vou acabar com tudo. Você teria morrido, não teria ido para o céu. Então, nós precisamos do tempo. E quem é que alonga e espicha o tempo? O justo. Se eu encontrar justos, eu não acabo com Sodoma e Gomorra. É que Deus não achou, né? Então, meus irmãos, o que a vida justa, o que a vida santa faz? Ela pode abençoar você mesmo? Claro que sim, em muitas coisas. Mas ela abençoa não só você, ela abençoa o mundo. Esse mundo ainda não acabou, porque Deus tem encontrado ao menos 10 justos por aí. E a nossa justiça espicha o tempo. Porque fora do tempo ninguém se salva, mas é dentro do tempo também que se condena. Mas o tempo é uma preciosidade. Deus criou, quando criou o mundo, espaço e tempo. A gente não existe fora disso. Então, sem os justos, o tempo se abrevia. É por causa dos justos que Deus está segurando a sua ira, a sua mão e o juízo final. E aí então, nós entendemos o Salmo. O Senhor é indulgente, é favorável. Por quê? Porque me deu tempo. Espichou o meu tempo. Não abreviou o meu tempo, né? Insistiu comigo no tempo. Mas aí vem o evangelho de hoje. O evangelho de hoje nos fala de uma radicalidade que às vezes escandaliza, mas que justamente produz as almas justas que prolongam o tempo para os pecadores, que não estão nem aí com a paçoca, para ver se acorda para a vida, né? Então nós ouvimos aqui o evangelho
duas tentativas, né? Dois candidatos aqui a apóstolo, a discípulo, duas vocações nós temos aqui no evangelho de hoje. E Jesus foi de uma radicalidade extrema aqui, no convite que fez, né? E nas exigências que colocou. Nós vemos aqui Jesus complicando a vida de dois homens de boa vontade. Jesus encontrou dois homens de boa vontade. Mas Jesus complicou a vida deles. Uma das coisas bonitas de Jesus, né, é que Jesus não era carente. A carência produz desgraça, né? Quando a gente é muito carentão, né, a gente vê o que não existe. A carência faz um sapo parecer príncipe, né, minha filha? É a carência, só pode isso aí, não é? A carência torna a pessoa ansiosa, equivocada. E Jesus, ao mesmo tempo que as multidões o seguiam, Jesus sabia muito bem que a maioria das pessoas não queriam nada com nada. Elas queriam o pão que ele ia multiplicar, eles queriam que ele colocasse a mão para curar essa dor, eles queriam que ele fizesse uma oração pelo filho, pela filha que está em casa, não obedece. Jesus sabia que as pessoas tinham interesses, mas não tinham propósitos. E Jesus também sabia que na boca dos fariseus, dos homens do templo, ele era um maluquinho, ele era um excêntrico, um exagerado, um fanático, né? Jesus sabia muito bem que o número daqueles que de fato entendiam a sua cabeça e o seu coração era mínimo. É igual você dentro da sua casa. No fundo, vocês vivem bem, mas você sabe que os seus filhos não entendem você. Você sabe que eles obedecem, mas na primeira oportunidade que ficar longe e distante, vai viver errado, vai te contrariar nos valores mais bonitos do seu coração, vai enfiar uma faca no teu peito, ao invés de casar na igreja, vai juntar e morar junto. No fundo, você sabe. Eu sou padre e eu sei que 90% de quem me escuta não entende o porquê. Entende? Não entendeu? Aqui é muito entende aqui na pergunta, aqui que agora até não entendi. Eu sei que você entende a homilia, mas você não me entende. Não é? A gente vive essas frustrações. A pessoa ela é fã. A pessoa ela gosta porque faz bem para ela, e isso é bom. Mas é você não estar junto que você vê que a pessoa não te entendeu. Ela não pegou. Ela não entende o que você fala. E Jesus viveu isso. Só que Jesus tinha uma qualidade. Ele não era carente. Dois sujeitos aqui manifestam com Jesus uma boa vontade para com Jesus que ele não tinha encontrado em quase ninguém. Jesus tinha 12 apóstolos porque ele convidou. É claro que aceitaram, né? Mas não foi Pedro que falou assim: Jesus, o senhor não deixava eu andar atrás de você? Nossa, eu estou tão emocionado com o tanto de peixe que eu pesquei que eu estou até pensando em deixar os peixes para trás e andar com você. Pedro não se ofereceu. Jesus é que chamou. Pela primeira vez, dois se oferecem. Olha só que interessante, dois se oferecem. Mas Jesus conhece o coração do ser humano e sabe que às vezes o sujeito, no fundo, não sabe o que quer, né? E aí Jesus vai complicar a vida deles, né? Um aqui é mestre da lei. Gente, os mestres da lei tinham pavor de Jesus. Aí aparece um mestre da lei falando: Jesus, eu te seguirei aonde quer que você vá. Olha que lindo isso. Jesus nunca tinha encontrado isso. E Jesus sentia falta disso. Só que quem vê cara não vê coração, né? E Jesus vê o coração. Jesus bateu o olho no homem e falou assim: amigo, as raposas têm toca, a ave do céu tem ninho, eu não tenho onde encostar a cabeça essa noite. Você quer? Olha Jesus apertando o chamado, né? Convidando aqui a uma radicalidade de pobreza, de renúncia material mesmo, né? Das seguranças todas. Olha, a raposa sabe onde vai dormir hoje. O passarinho, nem que for ali em cima do teto da igreja para comer, né? O nosso telhado ali, ele sabe onde ele dorme. Eu não sei o que vai acontecer hoje no fim da tarde. Eu não sei se eu janto, eu não sei se vai ser com banho, sem banho que eu durmo. Você quer? Jesus apertou. Jesus não diminuiu o que tem que viver quem quer andar com ele. E não eram muitos os que queriam andar com ele, mas Jesus, graças a Deus, não era carente. E quantas vezes na nossa vida, meus irmãos, a gente abaixa a medida, né? A gente tem sonhos, a gente tem valores, a gente foi bem educado, a gente tem catequese, a gente tem noção da vida, mas a gente é meio carente. E aí, meu amigo,
quando a gente é carente, qualquer amiga serve, qualquer amigo serve, porque todo mundo saiu, só eu que vou ficar em casa? Porque todo mundo já casou, só eu que estou solteiro? Porque todo mundo vai, só eu que vou ficar? A carência produz tragédias nas vidas das pessoas. Jesus não era carente, quem anda com ele não pode ser também. Jesus sabia lidar com isso aqui, ó, com a bola que bate na trave. O quase deu certo. Jesus nunca forçou a mão para fazer alguém ser. Jesus deixava claro como é que tinha que ser e anda quem aguenta. É assim que é. Como é que tem que ser e anda quem aguenta, quem quer. E claro, ele vai ajudar, mas combinado não sai caro. É assim que é. E aí Jesus exigiu desse homem um voto de pobreza. Porque os escribas, os mestres da lei, eram pessoas socialmente muito bem arrumadinhas. Eles eram socialmente, financeiramente muito remediados para ricos. E muitos deles muito ricos, os homens do templo. Então, Jesus exigiu desse homem aqui um voto de pobreza, de desprendimento, viver da providência. E viver despreocupado com o travesseiro. Se tem, não tem, qual marca é. Foi isso que Jesus convidou esse homem. A pobreza e a castidade que Jesus já vivia. Depois vem um outro dos discípulos. Jesus não teve só 12 discípulos, Jesus teve vários discípulos. Os 12 apóstolos, por óbvio, são discípulos. A gente fala os 12 discípulos, os 12 apóstolos, mas discípulos, não apóstolos, eram vários, era um grupinho já considerável. Um dos discípulos, né, disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Olha que pedido justo esse, né? O enterro do pai, poxa. Que eu primeiro vá sepultar o meu pai. E Jesus aqui foi de uma dureza escandalosa, né? Falou, não, que velório? Velório? Eu não estou com tempo para o velório do seu pai, filho. Segue-me. E deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vamos entender essa expressão, que eu acho que muitas vezes muitas pessoas não entendem, né? Que os mortos enterrem os seus mortos. Os mortos aqui são todos os que não têm a fé. Quem não tem fé é um morto-vivo, é um defunto que anda, que ganha dinheiro, que tem vida sexual ativa, que passeia, que enche o Instagram de foto bonita, mas é um defunto vivo. Que os mortos, os sem fé, que o morto enterre lá o morto. Deixa que os mortos fiquem ricos, você vem me seguir. Deixa que os mortos desçam para BC, você segue-me. Deixa que os mortos curtam as festas, os prazeres, gastem dinheiro com plástica, com viagem, com não sei o quê, você vem me seguir. Que os mortos, que os sem evangelho façam a vida tal como eles acham que deve ser. Você segue-me. E aqui Jesus convidou esse homem a uma obediência extrema, a uma obediência que desvincula de todo e qualquer apego, né? E aí, meus irmãos, na história da igreja, graças a Deus, a igreja sempre foi edificada, abrilhantada, né, e estimulada pela vida daqueles que vivem e são chamados a viver o evangelho numa radicalidade maior, mais intensa. A grande, esmagadora maioria dos batizados não é convidada a deixar o pai e a mãe para trás, não é convidada a deixar bens materiais para trás. Mas a igreja sempre teve os seus santos e santas, né? E não pensemos que os santos e santas são só aqueles que a igreja canonizou. Esses são os extremamente grandes, né? Mas a igreja e toda a comunidade tem seus santos e santas. Tem aqueles que nos provocam, nos questionam. E não, eles não são malucos. Não, eles não são bobos. Eles são chamados e estão correspondendo. E ai de você ser chamado e não corresponder. E ai de quem nem é chamado e ainda atrapalha o chamado a corresponder. Né? Porque quando Deus chama alguém que a gente ama, a gente precisa deixar acontecer. E quantas pessoas têm como maior entrave para seguir a Deus a carência dos seus próximos? Ah, porque eu preciso ser vó, meu filho. Ah, porque eu sonhei que você ia fazer não sei o quê. Ai, minha filha, porque a mamãe sonhou que você... Ai, não foi isso que eu sonhei para você, filha. Não, porque a gente estuda o filho, trabalha o filho, a gente não imagina que o filho da gente...
não é chamado, ainda atrapalha quem é. Dá para acreditar? Dá. E o nome disso é carência. O nome disso é carência. Quantos jovens não conseguem fazer a sua vida religiosa? Porque tem pai e mãe doido, carente. E não só na vida religiosa, tem jovem que não consegue escolher a própria profissão, para não ficar longe de pai e mãe. É um dengo, é uma coisa colosa, melosa, dengosa. É uma coisa assim, Maria do Bairro. Lembra aquelas novelas que passavam no SBT, aquelas novelas mexicanas? Lembra aquelas coisas Maria do Bairro, aquela coisa pegajosa, sabe? Luiz Henrique Gonzalez e Silva, sim, Maria Catarina, Virgínia Gomes e Sousa, e aquela coisa. Tem pai e mãe que vive assim com filho. É tão pobre, é tão feio, é tão necessitado de psiquiatra com psicólogo e de umas verdades na lata também. Vá viver sua vida e deixa os outros viver sua vida. Gente, coisa mais linda do mundo é quando um filho e uma filha olha para o pai e para a mãe e fala assim: eu não preciso mais de você, você não me faz falta nenhuma. Eu vim aqui 2, 3 vezes no ano, eu estou feliz. Porque eu encontrei uma menina, porque eu encontrei um rapaz, porque eu vou para o seminário, porque eu vou para o convento, porque eu quero ser polícia federal lá onde? Em Rondônia. Você cumpriu o seu papel, querido. Mas caramba, o mundo está meloso, está carente, está dengoso. Parece funk. Está meloso, está carente, está dengoso. Olha. E as pessoas acham isso bonito. Elas acham que isso é amor. Ai, padre, porque desde que ela saiu de casa, tem um vazio aqui. Faz quanto tempo que ela saiu de casa? 7 meses, então a senhora precisa ir para o psiquiatra. A senhora precisa tomar remédio. A senhora precisa fazer terapia toda semana. E começar, quem sabe, a ajudar o asilo. Sabe, arrumar um grupo para ajudar, uma vassoura para varrer na igreja. Não é normal isso aí não, aí. Sabe? Qual é o papel de pai e mãe na vida de uma pessoa? Fazer ela não precisar mais de você. Claro que tem filho que é ingrato, tem filho que é maluquinho da cabeça, não é isso? Mas você está entendendo o que eu estou falando. Eu gosto de pregar para vocês que estão aqui, que estão em casa, porque eu sei que eu só falo com gente inteligente. Eu sei que eu falo com gente inteligente. Eu sei que agora, eu simplesmente sei que agora não tem ninguém nos comentários assim: mas tem que ver que tem hora que os filhos da gente... Eu sei que a senhora está com os dedinhos bem controlados aí. Eu sei que o Espírito Santo já amarrou sua mão, chiliquenta. Que os mortos enterrem seus mortos. Mas veja, meus queridos, o ser humano precisa ficar maduro, ele precisa ficar autônomo. E a gente precisa deixar isso acontecer. Não, você não vai no velório do seu pai. Claro que a grande esmagadora maioria não é convidado a não ir no velório do pai. Mas pensando em pessoas que não têm mais a oportunidade de ir nem no velório do pai, redimensione o tamanho do seu pai na sua vida. E sabendo que muitos pais e mães vão estar dentro do caixão, apesar que morto não vê nada, mas enfim, você está entendendo, vão estar dentro de um caixão, sabendo que ao redor do caixão está esse aqui que falava mal de mim, está esse aqui que eu sei que não gostava, está esse aqui que comprou e não pagou. Cadê meu filho que eu tanto amo? Não deu tempo dele chegar. Sabendo que pais e mães terão um velório no qual não vai ter filho e filha, redimensione o tamanho do seu filho na sua vida, porque você é muito pegajoso. E isso chega a ser pecado. Mas a igreja sempre teve, e nunca ficou sem, aqueles que vivem o evangelho de um modo mais radical. E são esses que seguram o tempo. A radicalidade do evangelho espicha e prolonga o tempo para os pecadores. Nós precisamos do tempo. E muita gente que a gente ama, e muita gente também que a gente nem conhece, precisa que o tempo se prolongue, senão vão se perder. É por isso que esse mundo não acabou ainda. Agora Deus olha lá do céu e procura os justos. E é em nome dos justos que clamam, dos justos que rezam, dos justos que se imolam a Deus, dos justos que intercedem pelo mundo, dos justos que oferecem a sua vida pelo reino, que muita gente ainda tem tempo de se converter. E que todos possam aproveitar bem do tempo que tem, né? Porque um dia o tempo acaba, né? Chega uma hora que Deus sabe quando a gente não vai fazer mais nada com o tempo que Ele der. Isso é um mistério que só Deus conhece. Entende isso?
Só Deus sabe olhar para um ser humano, para uma criatura e falar, chega, deu. A gente olha e fala, nossa, mas se ele tivesse talvez, ainda é meio novo, meio nova, se ele tivesse mais tempo, é Deus que sabe dizer assim, não, se ele tivesse mais tempo não ia mudar nada. É Deus que sabe quando é que essa conta fecha, quando é que esse copo enche. Só Deus sabe isso, né? O que nós sabemos? Que nós precisamos do tempo e que tem muita gente que precisa de um pouco mais de tempo. E Deus alonga o tempo em honra, em nome, né, dos justos que se colocam diante de Deus como vítimas para a misericórdia de Deus, dizendo, Senhor, dá tempo para esse mundo. Essa é a mística da vida religiosa, da vida dos mosteiros. O que esse povo está fazendo lá? Pedindo para Deus prolongar o tempo. E a vida religiosa mais ativa, que a igreja também tem. Eu não sou um monge. E a vida religiosa mais ativa dentro da igreja, ela é o quê? É aqueles que trabalham para que as pessoas aproveitem o tempo. Pela pregação da palavra, pela evangelização. Porque é no tempo que a gente se salva, é no tempo que a gente pode se condenar. Mas bendito o tempo que Deus tem dado ao mundo, né? Tem dado a mim, a você, aos nossos, e a tantos que a gente não conhece, não sabe o nome, mas que ainda precisam de tempo. E esse é, meus irmãos, o sentido da radicalidade do Evangelho. Quando alguém é convidado a viver de modo radical, concreto, inteiro, sem amenizar, a castidade, a pobreza e a obediência, Deus não quer que essa pessoa sofra. São almas eleitas para amar a Deus. Nós somos muito crus, nós somos muito rasos. As pessoas que vivem em fila de comunhão, assim, vivem a um passo de serem imbecis. Abre a boca, só fala água. Gente beata, gente de igreja, gente que se tem por boa, mas que não entende a mística da oferta da vida. Deus não está castigando e nem chamando a sofrer quem Ele convidou para a vida religiosa, sacerdotal, para uma vida de entrega maior. Ai, coitado do menino, ai, coitada da menina, não sei se precisa de tudo isso para ser de Deus, filha, não sei se precisa de tudo isso para ser de Deus, filho. Ai, o coração da avó despedaço. É, porque a gente que é pai fica vendo, coitado do menino. Não sei se precisa de tudo isso, precisa sofrer, aí solta a pérola. Precisa sofrer tudo isso para ser de Deus? Não, mas ele não está sendo chamado a sofrer, ele está sendo chamado a amar. Quando é que você vai virar essa chave dentro da sua cabeça? Sabe, gente, é triste ver pessoas de igreja que são vulgares, elas são vulgares. Elas são rasas, elas são cruas. Eu não sei o que faz na igreja. Uma vida inteira ouvindo o evangelho, quando precisa abrir a boca, fala como um pagão. É impressionante. Ai, não sei se precisa dessa vida sofrida para ser de Deus. Não, não precisa dessa vida sofrida para ser de Deus. Mas a pessoa é convidada a amar. E sim, existem pessoas que são capazes de amar. Existem muitas pessoas capazes do amor. Elas não são egoístas igual a você. Elas não são de vidro igual a você. Elas não são de açúcar igual a você. Acredite, tem gente que não é de vidro nem de açúcar igual a você. Tem gente que é maior de dentro para fora. E essas pessoas seguram o mundo. Prolongam o tempo. Agora, meus queridos, isso se chama fé. E a igreja não pode se tornar um clubinho de autoajuda para gente carente, dengosa, que quer ganhar dinheiro. Isso nunca foi o evangelho. A igreja não entrou na sua vida para realizar seus sonhos. Nem eu para realizar os meus. O evangelho é salvação. Mas se a gente não cuida, o que vira a igreja? Um clube de autoajuda gospel, de ouvir palavras que nos animam. Mas a igreja não está aqui para te animar. Jesus não veio no mundo para nos animar. Jesus veio no mundo para nos chamar, através do amor. E no mistério de Deus, algumas pessoas são chamadas para algo mais, porque são capazes de algo mais. E elas são uma bênção, porque prolongam o tempo, nos questionam, nos esticam, nos redimensionam. Porque o ser humano, ele vive de comparar e olhar para o lado. É ou não é verdade? Todo mundo tem essas frases, eu também tenho. Ah, mas não é todo mundo que faz assim. Ah, mas a maioria das pessoas não vai entender. Nós vivemos dos parâmetros. Não é verdade? A gente vive dos parâmetros. E quantas pessoas não andam direitinho ou não andam melhor com Jesus por causa dos parâmetros que elas escolhem?
Tem gente que vai ser eternamente uma galinha. Já viu galinha? Ela cisca curto, né? Ela é igual uma galinha. Ela, é porque é a minha mãe? É porque é a minha tia? É porque eu tinha um tio? É porque é a minha avó? É porque na minha família, sim, você sabe, né? Nós que somos da família... É porque... Ela passa uma vida na igreja, ela não erga a cabeça. Ela não erga a cabeça. Erga a cabeça. Encontra dos parâmetros. Olha quanta gente melhora. Olha quanta gente que voa como as águias. Para de ciscar com as galinhas. Esses vínculos são muito fortes em nós. O Evangelho, gente, ele corta algumas coisas na gente. Nos convida a algumas coisas novas na gente. É muito triste isso. A gente vê muito isso, né? Como as pessoas repetem as suas famílias. Já reparou? Vem de umas famílias quebrada, infernal, doente. Aí vem para a igreja chorar. Aí chora, aí vai se curando um pouquinho, aí desencapeta um pouco, mas na hora H da vida, lá vai ele fazer igual pai, tio e irmão faz. Lá vai ela reescrever e atualizar a história de mamãe, vovó e titia. Não muda nunca. Por quê? Porque nós somos seres do parâmetro. Mude os seus parâmetros. Ué, lembra de João Batista, o dia que foi nascer? Qual vai ser o nome do menino? Aí todo mundo queria que chamasse Zacarias. A Isabel falou, não vai chamar Zacarias, não. Ai, por que não vai chamar Zacarias? Não, vai chamar João. Mas ninguém nessa família nunca chamou João. Percebe? Como as coisas nos prendem. Lá no nascimento de João Batista, ninguém nunca chamou João nessa casa. Nós não temos João na família. Aí teve que o Zacarias, ainda mudo, pegar uma tábua, pegar um martelo, pegar um pedacinho de ferro e João é o seu nome, o filho é meu. Porque você tem parente que se deixar escolhe o nome do seu filho, né? Aqui no Piquiri tem várias pessoas que não tiveram a oportunidade de escolher o nome da filha e do filho, por causa de sogra e por causa de cunhada. Dá para acreditar? Dá, você conhece, eu também. Veja, meus queridos, talvez você veio de uma família de gente louca, coitadinhos, de gente imatura, coitadinhos, de gente pirada, coitadinhos, de gente assim que é a festa dos psicólogos. E alguns precisariam talvez de um exorcista, talvez, não sei. Se liberte, erga sua cabeça, olha para quem te chama e que os mortos enterrem os seus mortos. Erga sua cabeça. Entende isso? Jesus entra na nossa história para quê? Para que Jesus passa na sua vida? Por que você está ouvindo essa palavra hoje? Podia estar ouvindo qualquer coisa, podia estar dormindo, podia não estar aqui, podia não estar vendo. Quem vai ver gravado mais à noite, eu podia ter ido dormir, por que está vendo uma hora dessa da noite? Erga sua cabeça e se liberta da sua casa. Ame, honre, respeite, não deixe passar fome, não fale mal deles. Não coloque neles a culpa do que você não consegue, mas se liberte pelo amor de Deus. E que os mortos enterrem os seus mortos. Que os dengosos se denguem. Que os melosos se melem. Entende? Deixa as pessoas viverem as vidas delas. Tu vem e segue-me. Porque quem não é capaz de se alegrar com o chamado do outro, não é capaz de se alegrar com a presença do outro. A pessoa que te escraviza, a pessoa que te segura, a pessoa que te prende, fica com ela para você ver. Ela não tem nada para te oferecer, ela só tem carência. Como é que eu vou me agarrar em alguém que só tem ferida? Percebe? Tem jeito. Então, esses vínculos familiares de pai e mãe, de cunhada, de sogra, de primo, de prima, de desamiga de zap, sabe, esse povo que nos sufoca, que nos quer, que faz um drama como se a gente estivesse indo para a cruz, sabe? Se liberte e que os mortos enterrem os seus mortos, sem odiar ninguém. Como Abraão não odiava aquele povo. Oferte a sua vida, Deus vai saber trabalhar no tempo. E bendita seja a igreja que nunca ficou sem as almas que prolongam o tempo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,